nós estamos numa série de mensagens que nós estamos chamando de Consagração 2.5, Consagração 2025, 100% dele. E nós temos falado nessas últimas semanas sobre o coração que se consagra ao Senhor no altar, com o sacrifício de apresentar a Deus todas as nossas demandas, tudo que nós temos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Semana passada nós falamos tão forte sobre consagrar nossa vida financeira, e eu senti que realmente Deus tem uma palavra nova para nós nesse ano, um tempo de rompimento, um tempo de provisão, de prosperidade, de abundância. Eu tenho compartilhado com os pastores e eu tenho falado com os líderes de GC. Nós tivemos um tempo de imersão sexta e sábado com os líderes de grupos de crescimento, e nós temos falado uma coisa: Deus está nos entregando algo novo. E profeticamente, até as nossas canções, algo que Deus está fazendo, realmente Deus está nos entregando algo novo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem, diz o Senhor. E nós estamos nesse ambiente acreditando que se dermos um passo de consagração, se fizermos 2025 um ano diferente, se nos posicionarmos pela fé e com coragem de fazer mudanças em nossa vida, de mudar pensamentos, mas atitudes também. Se a gente se colocar num lugar onde eu vou me entregar, eu vou esse ano crescer na fé, eu vou me envolver, queridos, há um liberar do Senhor para aqueles que vão se colocar no altar. E eu entendo que tudo que o homem planta, isso ele colhe. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, as palavras do Senhor começam a revelar para o nosso coração coisas que estavam escondidas. É por isso que o Senhor vai tirar a capa sobre algumas coisas e revelar coisas escondidas, segredos, tesouros escondidos. Nós estamos debaixo de uma palavra e eu tenho pedido para os líderes de GC, se você puder colocar para mim Isaías 41:15. Eu falei com os pastores, compartilhei com os líderes de GC que essa precisa ser a nossa oração nesses próximos dias. Quando diz: eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Deixa para mim esse versículo. Eu sinto que o Senhor está, conforme a palavra de semana passada, nos dando ferramentas novas, autoridade nova, ambientes novos, e você vai ser afiado para poder ir para esse novo de Deus. E é por isso que a palavra de hoje, que nós vamos falar sobre consagrando os seus sonhos e seus planos, seus projetos, seu futuro, tem coisas que é a nossa parte nos afiar, é a nossa parte colocar a nossa vida afiada como uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas existe algo que só Deus pode fazer: debulhar montes e esmagar as colinas e reduzir a palhas. Quando uma ferramenta consegue fazer isso? Mas no poder sobrenatural, nós fazemos coisas que a gente não imaginaria poder fazer naturalmente. Entrar em acessos, romper em alguns lugares, viver algumas coisas que naturalmente, diante da vida que você está vivendo, seria impossível. E é por isso que eu faço um convite a você. Comece a orar essa palavra toda essa semana. Senhor, me faz um debulhador novo. Senhor, me afia para essa estação. Entra com o seu sobrenatural para o próximo passo. Irmãos, eu tenho uma impressão no meu espírito que nós estamos para entrar em um lugar onde Deus está restaurando terra seca, onde Deus está fazendo da estéril mãe de filhos, onde Ele vai acalmar mares violentos. Essa última música nem é um estilo de música muito que nós cantamos, mas eu estou com essa música no meu coração já há algum tempo. Mostrei para a Naine, ela falou: não é muito nosso estilo. Daí ela começou a ouvir, ela falou assim: vou passar para a equipe de louvor. A equipe de louvor ficou meio assim, mas aí daqui a pouco eles começaram a cantar, falando: tem alguma coisa nessa música. E quando nós começamos a cantar, essa é uma música que fala basicamente sobre o que nós estamos falando nesses dias. Ele vai transformar a terra seca em uma terra
abundante, vai vir chuva. Deus faz o leão jejuar, Deus faz coisas sobrenaturais. Irmãos, eu creio que nós estamos entrando nesse lugar. Ele vai acalmar muitas tempestades na nossa vida, e Ele vai nos colocar em um lugar de tranquilidade, de esperança. E é por isso que eu quero que você entre comigo hoje, nesse ambiente espiritual. Eu falei que semana passada e hoje eu estaria mais profetizando do que pregando. Então talvez eu não consiga pregar toda essa palavra agora no culto da manhã, por conta do nosso tempo. Mas eu vou chamar essa pregação hoje de não é o fim da história. E eu quero declarar sobre a sua vida, não é o fim da história. Deus tem algo que Ele vai escrever na sua jornada que você nunca imaginou viver. E o que nós vamos compartilhar hoje está em Isaías 49. Isaías 49 faz parte da segunda sessão do livro de Isaías. É a parte que eles chamam de cânticos de consolação, ou inspiração de consolação. Esse povo que recebe essa palavra, o povo de Israel, estava em um período de exílio. Eles tinham sido tirados da sua terra, eles tinham sido tirados das suas casas, em um período de 3 sessões. Enquanto eles eram tirados para levar para a Babilônia, sendo escravos, eles estavam sendo exilados, eles estavam sendo tratados como estrangeiros naquela terra, e algumas pessoas ainda estavam ficando em Jerusalém. Mas conforme o exílio ia acontecendo, e o profeta Jeremias tinha profetizado que esse período duraria 70 anos. 70 anos é muito tempo para alguém viver sem sonho. 70 anos é muito tempo para uma pessoa ficar amargando uma vida. 70 anos é muito tempo para uma pessoa viver fora da vontade de Deus. 70 anos para Israel era um tempo de disciplina divina. Deus estava disciplinando o seu povo porque eles tinham feito escolhas erradas. Eles tinham escolhido caminhos que não agradavam a Deus. E eles perderam a perspectiva do que Deus tinha para eles. E quando nós perdemos a perspectiva do que Deus tem para nós, e nós vamos lidando com 2 senhores, quando nós vamos negociando valores, quando nós vamos negociando princípios, quando nós vamos deixando para trás aquela chama do coração, quando nós vamos deixando para trás o primeiro amor, quando nós vamos deixando para trás a esperança de dias melhores, nós vamos entrando em períodos de exílio. Nós somos estrangeiros em uma terra que Deus não nos chamou para estar. Nós somos levados, e muitas vezes toda a nossa terra, nossa geração, nossos filhos, ainda que você olhe para trás e você começa a ver rastros de destruição, e muitas vezes nós não percebemos que nós mesmos nos colocamos em um lugar onde a esperança se foi, os projetos acabaram, os planos ficaram para trás e você não sonha mais. Mas o que é interessante de Isaías 49, e essa é uma estação aonde nós podemos dizer, nós vamos entrar em Isaías 49. Isaías 49 está falando sobre um Deus que não esqueceu o seu povo. Um Deus que, ainda que o povo fez escolhas erradas, Deus não esqueceu deles. E que Ele está esperando o momento de restaurar a sorte do seu povo. Ele está esperando o momento em que esse povo clame a Ele e Ele possa responder. Ele está esperando o momento em que esse povo se consagre a Ele e Ele possa derramar de novo o propósito que Ele chamou eles para viverem. Isaías 49 é um chamado para nós. É um Deus nos lembrando que Ele não nos deixou. É um Deus nos lembrando que Ele tem planos para o futuro e que não é o fim. E que tem muita história para ser vivida. Independente se você entrou no exílio por conta dos erros dos seus pais, ou se você entrou no exílio por conta de suas próprias escolhas.
um negócio errado, uma falta de dependência do Espírito, porque você acabou falhando no meio do caminho, Deus está dizendo para você, tem começo e fim. E 2025 é o fim de uma história e o começo de uma nova história. É o começo de algo novo. Por isso, vamos para Isaías 49, nós não vamos conseguir ler o capítulo todo, mas eu quero pelo menos dar um contexto para vocês desse capítulo. Isaías 49 diz assim: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Quero lembrar vocês que todo esse texto também está falando sobre Jesus. E quando eu estava lendo, eu senti o Senhor falando comigo, tudo que Jesus tem como direito conquistado pela morte na cruz e ressurreição é um direito da igreja. Tudo que se fala a respeito de Jesus está se falando a respeito de quem nós somos. Tudo que está sobre Jesus está sobre nós. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida. Ele escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está nas mãos do Senhor. O que é direito meu está nas mãos e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a Ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. E Ele diz para você: é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável. Diga comigo, tempo favorável. Diga mais uma vez, tempo favorável. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: tem um tempo favorável. E diz assim, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e destruir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará, até aí nós vamos, e os conduzirá às fontes de águas. Quantos podem dizer amém? Irmão, eu não sei quantos de vocês já sentiram que Deus chamou você para algo maior. Eu não sei quantos de vocês, ao longo do caminho, as suas escolhas erradas te levaram para caminhos muito longe daquilo que era projeto e sonho de Deus para a sua vida. Te levaram para longe do seu propósito, para aquilo que você foi chamado para viver. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram: Senhor, será que os sonhos ainda estão reservados para mim? Senhor, será que esse projeto ainda está no meu caminho, está no meu destino? Senhor, será que as suas promessas ainda estão vivas para mim, para o meu ministério? Senhor, será que tudo aquilo que eu vivi em alguma estação da minha vida, será que eu estou pronto para isso ainda? Irmãos, Isaías 49 é essa declaração profética
de restauração do Senhor, sobre coisas que ficaram para trás, sobre casas que ficaram para trás, empresas que ficaram para trás, vinhas que ficaram para trás, famílias que ficaram para trás, sonhos de casamento que ficaram para trás. Imagine, do dia para a noite a sua vida muda. Imagine Israel vivendo uma vida normal, achando que não teria nenhuma colheita dos seus atos, dos seus erros. E um profeta dizendo: conserte a sua vida, Deus os levará para um período de exílio. Se vocês não consertarem sua vida 70 anos, vocês ficarão na Babilônia. E de repente, do dia para a noite, a vida muda. Alguns são levados antes, deixam seus filhos para trás. Outros deixam seus pais para trás. Outros deixam casamentos para trás, noivos e noivas para trás. Alguns foram arrancados da sua empresa, dos seus negócios, do seu trabalho. Tudo mudou. E agora tudo que Deus estava chamando eles: restaurem o altar, restaurem a vida de vocês, porque eu sou o Deus que ainda tenho planos ao seu respeito. E no versículo 15, ele fala algo que é tão poderoso. Ele diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama. O povo no exílio, achando que tudo tinha acabado, e Deus começa a dizer: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Gente, olha a bondade de Deus que nos alcança. Olha que Deus é esse, que a gente está no exílio da nossa própria alma, no exílio emocional, no exílio financeiro, num exílio administrativo, num exílio da alma, e às vezes, por que não, no exílio espiritual, longe de Deus. Deus sempre nos lembra. Pode uma mãe esquecer do seu filho, ainda que ela esqueça: eu jamais esquecerei de você. É um chamado de Deus para nós, é um tempo de restauração de Deus para nós. É por isso que ele está dizendo: não terminou sua história. Ele ainda tem promessas, ele ainda tem sonhos, ele ainda tem futuro, ele ainda tem algo para restaurar o que foi perdido. E é interessante que a história nos conta que eles voltaram para Jerusalém. E Deus então faz com que eles possam viver aquilo que eles deixaram para trás, e ainda em dobro. Irmãos, existe um momento que nós precisamos retornar, sair do exílio, sair do lugar que nos colocamos, e dizer para a nossa própria alma: eu dou um basta nisso. Eu creio que hoje Deus está pegando os nossos sonhos que foram arquivados, e Ele está dizendo: está na hora de voltar a acreditar. Está na hora de voltar a sonhar. Está na hora de olhar para algumas coisas que estão no seu futuro, mas que já estiveram no seu passado. Eu quero compartilhar alguns princípios com vocês disso. Só pode ir para frente e sonhar quem sabe quem é em Deus. Que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus te separou desde o ventre. Isaías 49:1 diz: escutem, São José dos Pinhais, Curitiba, Brasil, escutem, nações, antes de eu nascer. Essa é uma convicção de alguém que decide viver para Deus. Antes de eu nascer, Ele me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Irmãos, você não está tentando se tornar alguém na vida. Você não está tentando se colocar no mercado, você não está tentando se posicionar para conquistar alguma coisa. O fato é que você já é.
Você já é amado por Deus desde o ventre da tua mãe. Ele te separou para algo desde o ventre da sua mãe. Alguns são inclinados para música, outros são inclinados para números, outros são inclinados para pessoas, outros são inclinados para prédios, outros são inclinados para mares, outros são inclinados para terra, outros são inclinados para céu, outros são inclinados para viver uma vida do qual ele nasceu para inspirar pessoas. Deus te criou no ventre da sua mãe e te escolheu para algo. E Ele plantou em você algo. Alguns gostam de esporte, outros são filósofos. Uns nasceram com aptidão para medicina, outros nasceram com aptidão para estar em casa cuidando de uma família. Nasceram para ser mãe. Deus colocou em nós algo desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe. Se Deus já te deu um nome desde o ventre da sua mãe, por que você quer ainda que o seu nome seja reconhecido na força do seu braço? Irmãos, quando Deus te escolheu, Ele sabia que se você estivesse na mão dEle, Ele poderia conduzir você para onde Ele quisesse. Sabe, irmãos, cuidado com as mentiras do diabo dizendo quem você não é. E muitos não estão indo para os seus projetos de futuro porque estão ouvindo o inimigo dizendo quem você não é. E se Deus já trabalhou em você, Ele já escreveu uma história, por que muitas vezes você age como se tudo tivesse acabado? Você já desistiu, você já abandonou. Você não insiste mais um pouco, você não pressiona mais um pouco, você não se esforça mais um pouco, você não trabalha mais um pouco. Se Deus já te separou, por que você ainda tenta se encaixar onde Ele nunca te chamou para estar? Deus separou você, mas você está ali lutando para estar no meio de grupos, no meio de pessoas que Deus nunca chamou você para estar. E de repente dar um passo para trás e entrar no plano de Deus, talvez vai te isolar por um tempo, mas te colocará em lugares de segurança. Preste atenção, o diabo não teme quem você é hoje, ele teme quem você está se tornando. É por isso que ele está trabalhando para você ficar no exílio. Não se arrependa, não incline seu coração para o Senhor, porque ele não teme quem você é hoje, ele teme quem você está se tornando em Deus. Irmãos, e a coisa mais linda é você ver gente se levantando e se tornando em Deus. Ontem nós ouvimos no grupo aqui dos GCs alguém dizendo que uma pessoa que começou a se converter aqui, começou a andar conosco aqui, em menos de um ano, teve uma transformação na vida dele, que na empresa onde ele está, a própria gerente dele disse: o que aconteceu com você? Você não é o mesmo mais. Que transformação foi essa? Quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos a entrar naquilo que Deus nos chamou para viver. Existem tantos planos dentro de você. A segunda coisa que eu vejo nesse texto: suas escolhas podem ter te levado para o exílio, mas Deus ainda tem um plano para você. Em Isaías 49:14 diz assim: Sião estava se lamentando, Vida Plena se lamentando, Márcio se lamentando. Coloca o seu nome no lugar de Sião. Diz assim, ó: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Quantos já se sentiram dessa forma? Quantos já sentiram desse jeito? E eu sei, gente, que tem gente aqui que está dizendo: eu estraguei tudo. Eu sei que tem gente aqui que está dizendo: o chamado de Deus para mim já era. Eu sei que tem gente que está dizendo para si mesmo: eu fiz escolhas que eu não sei se tem volta. E eu quero te dizer algo nessa manhã: Deus pode mudar a sua vida completamente. Deus pode mudar a sua história completamente. O seu erro não cancela a fidelidade de Deus. Irmãos, Israel estava no exílio porque ele se afastou de Deus, mas Deus não se afastou de Israel.
Você pode estar no exílio achando que Deus está longe de você. Irmãos, Deus nunca esteve tão perto de você. Eu me lembro numa estação que o Mateus saiu de casa. A gente estava vendo agora uma foto dele, ele saindo, indo para Florianópolis, e a gente dizendo: meu Deus, que escolha que ele está fazendo, que erro que ele está fazendo. Eu nunca estive tão perto do Mateus, mesmo quando ele estava dentro de casa, eu nunca estive tão perto dele, porque meus pensamentos, minhas orações estavam o tempo todo com Mateus, até ele voltar para casa. Irmãos, se eu sou um pai mau, meus pensamentos estavam com meu filho mesmo quando ele estava longe de casa. Pensa como Deus é. Os pensamentos dele para mim e para você não acabaram, os planos não morreram, porque em algum momento você falhou, em algum momento você pisou na bola. Você pode ter feito escolhas erradas, mas Deus ainda te chama pelo nome: Márcio, Mateus. Ele ainda sabe quem você é. Você pode ter se afastado, mas Deus não esqueceu você. E Ele está chamando você. E eu preciso que você receba isso no teu espírito. O que Deus colocou dentro de você ainda continua de pé. As palavras que Deus falou a teu respeito, os sonhos que Deus está colocando para você, ainda continuam de pé. Consagra a sua vida. Retorne para Deus. Consagre esse ano para Jesus. Porque continua de pé tudo que Ele está colocando no teu coração. Irmãos, tem gente que sonhou desde pequeno casar, ter família, e de repente a vida foi destruindo, acabando com isso. E agora você está aqui dizendo: acabou para mim. Na verdade foi Deus que te criou desse jeito, para ser alguém de família, para ser feliz, para ser abençoado. E Deus está dizendo: tudo que eu coloquei dentro de você continua de pé. É por isso que tem gente que se forma em medicina aos 60 anos. É por isso que tem gente que se forma em direito aos 50 anos. É por isso que tem gente que começa suas empresas aos 40 anos. Porque nunca é tarde de lembrar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Feitos para mais. A outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, veja que há mais em seu futuro, e que a sua história não termina no ponto que você está agora. Olha o que Isaías 49:18 diz: erga os olhos. Eu profeticamente quero declarar sobre a sua vida: pare de andar de cabeça baixa. Pare de andar de cabeça baixa, erga os olhos. A palavra do Senhor está o tempo todo dizendo, por isso que Ele pedia para Israel: eleva os seus olhos para os montes, Israel, e saiba de onde te virá o socorro. Chegava a ser uma oração, porque Israel estava andando sempre olhando para baixo, e Deus estava dizendo: quando você orar, olhe para o alto. Você sabe por que nós precisamos adorar com as mãos erguidas? Porque é do alto que vem o nosso socorro. Sabe por que nós, quando estamos numa reunião, nós levantamos nossas mãos? Porque nós estamos dizendo: olha, eu dependo do Senhor e tudo vem de Ti. É por isso que há uma expressão: erga os olhos e olhe ao teu redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Gente, tem palavras no exílio que parece que é impossível de acontecer. E Deus está lembrando Israel. E Deus diz: juro pela minha vida, que você se vestirá deles, todos eles, como ornamento. Porque os filhos realmente, a gente mostra eles, não mostra? Esse é meu filho. A gente diz assim: olha, esse, eu tenho o maior prazer de dizer sobre os meus filhos. Eu tenho a maior alegria de falar sobre eles. Eu tenho a maior alegria de apresentar para os pastores que vêm de fora meus filhos na fé e meu filho da carne. Eu tenho a maior alegria de mostrar meus líderes para quem vem de fora, que eu digo: são nossos filhos dessa casa.
A gente tem prazer de ornamentar os filhos. E Deus está dizendo: sabe o que eu vou fazer? Hoje você disse que você é estéril. Hoje você disse que você não tem. Mas eu te farei uma pessoa que vai andar com seus filhos. E o Senhor ainda diz: você se vestirá deles como uma noiva ornamentada, declara o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Pare de olhar o que você perdeu. Pare de olhar o que não foi. E comece a olhar para aquilo que Deus ainda vai fazer. Olhe para o futuro. O diabo quer te prender no passado. Não, eu já tentei, não deu certo. Não, eu não nasci para ser feliz. Não, eu não nasci para viver esse plano. Irmãos, tem muita promessa sentada aqui nesse lugar, que está esperando consagração para se manifestar. Mas muita promessa. Tem muita gente nessa cidade para ser salva. Tem casas para serem cheias de pessoas que vão entregar sua vida para Jesus, porque precisa que você se levante como líder nessa casa. Tem empresas que serão abertas. Tem recursos que nós vamos enviar para a África, para a Ásia, para missionários fora daqui, que Deus vai te prosperar tanto que a sua empresa vai ser a maior contribuinte de missões dessa casa. Deus vai te prosperar em abundância, que você vai abençoar tanto. Nós estamos para começar o projeto do Kids agora. Eu tenho falado com o Senhor: Senhor, eu quero que se levantem pessoas que digam: eu vou pagar por isso. Eu quero deixar meu nome na história das crianças dessa igreja. Quanto que é, pastor? Está aqui. Por quê? Porque meu dinheiro tem propósito. Os meus sonhos que eu estou realizando têm propósito. Irmãos, quando nossas finanças, nossos sonhos e nossos projetos começam a ter propósito, nós não vivemos o passado, do medo de tentar de novo, do medo de ir para o futuro. E Deus quer abrir os seus olhos para o futuro, então levante os seus olhos. O diabo quer que você fique enxergando só o cativeiro. Irmãos, tem momentos que o inimigo nos prende em alguns pecados, em alguns hábitos tóxicos. Tem momentos que o inimigo nos prende na indisciplina, na ofensa, na traição, na mágoa. Tem momentos que o inimigo nos prende no medo. Tudo isso é exílio. E o inimigo trabalha de uma forma tão específica, que ele pega coisas que foram verdades, mas que não são mais reais para esse tempo. Porque em Cristo Jesus tudo se faz novo. E um homem consagrado, o rei Davi diz, um homem contrito de coração, um homem quebrantado, ele não rejeita. Deus não rejeita. E é por isso que nós lutamos com armas espirituais. Nós lutamos com guerras espirituais. Deus quer que você enxergue a promessa. Ontem foi tão bonito aqui no nosso encontro dos líderes, porque nós colocamos aqui algumas cadeiras para entrevista, e sentou aqui Ariete, que se converteu quando ela tinha 14 anos, e hoje ela tem 62, 63 anos. Ela disse: eu estou 50 e poucos anos andando com o Senhor. Ela é uma das nossas supervisoras, ela tem mais de 300 pessoas debaixo dela, mas do lado dela estava a filha e o genro. A Renata, que também é supervisora aqui na casa, e que também tem mais de 300 pessoas ali caminhando com eles no GC. E eles estavam nos inspirando com algumas histórias. E Ariete disse para mim, quando o pastor pregou no domingo sobre ser debulhador novo, eu lembrei que essa palavra eu recebi para Renata, minha filha, quando ela tinha 6 anos de idade. Eu orei por ela e pedi, 6 ou 8 anos, eu orei por ela e pedi: Senhor, dá uma palavra para Renata. Ela disse: então Isaías 41, eu sei de cor, porque eu orei pela Renata muitas vezes, e a Renata ali do lado dela.
Deus tem promessas para você, mas você tem que buscar essas promessas. Deus tem promessas para os seus filhos. Deus tem promessas para a sua geração. Deus tem promessas para algo. E está na palavra, está andando com gente fiel, está se consagrando ao Senhor. Tudo isso começa a manifestar. Irmãos, o exílio não foi o fim de Israel. E o que você passou não será o fim da tua história. Se você está agarrado numa promessa, se você se agarra com Deus, você vai passar pelos mares violentos e você vai poder cantar essa música: aquele que acalma o vento, aquele que não há, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Sabe quem pode cantar isso? Quem viu a tempestade se acalmar, quem viu Deus calar a boca do leão, quem viu no momento que estava pegando fogo, Deus fez um milagre. Nós andamos com Deus, irmãos. Nós andamos com Deus e nós sonhamos os sonhos de Deus. A outra coisa que eu vejo aqui, Jesus, me dá força para terminar essa palavra hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida: sua terra vai prosperar. Simon, pode subir com o teu time. Sua terra vai prosperar. Quem pode dizer amém? Vocês estão comigo, vida plena? Sua terra vai prosperar, e aquilo que estava seco vai florescer. Isaías 49:19 diz assim: apesar de você ter sido arruinada, apesar da sua terra ter sido abandonada, apesar da sua terra ter sido arrasada, agora olhe para o futuro, porque você será pequena demais para o seu povo. Você terá tanta abundância, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes, longe dos seus limites. Irmãos, Deus vai colocar uma cerca de proteção em você. Deus vai proteger você de uma forma em que você vai saber: eu estou debaixo de um ambiente de proteção do Senhor. Eu não sei se você pegou isso, mas Deus está dizendo: aquilo que estava arruinado, Ele está dizendo: aquilo que estava arrasado vai ser restaurado, o que estava devastado vai ser reconstruído, e aquilo que você precisa, e você diz estava morto, vai florescer de novo. E eu declaro sobre a sua vida um tempo do Senhor novo na sua história. E sabe o que mais? O espaço que parecia vazio, o espaço que estava aqui, com o teu coração dizendo: Deus, eu estou vazio, parece que eu não tenho paz, não tenho alegria, não tenho satisfação. Deus vai ser pequeno para o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai preencher, Ele vai te dar. Queridos, e eu quero declarar sobre a sua vida: entre nesse lugar de dizer: Senhor, só o Senhor preenche aquilo que está vazio, e aquilo que você achou que tinha perdido, Deus está trazendo de volta maior do que antes. Maior do que antes. Sonhos antigos, sim, Deus ainda pode realizar esses sonhos. Chamado esquecido, sim, Deus ainda pode usar você como nunca antes. Por isso, aqueles que estão voltando para casa, e eu estou vendo Deus fazendo um movimento de trazendo gente de volta para casa, irmãos, e esse movimento só vai crescer, porque aqui é um lugar seguro, aqui é um lugar onde Deus faz coisas que são próprias daqueles que nasceram aqui. E aqueles que voltarem, Deus está dizendo: ei, sim, não morreu, eu vou te usar de novo, eu vou te encher de novo, eu estou te capacitando de novo. Eu não olho para o teu passado, eu estou olhando para o teu futuro. Irmãos, futuro incerto. Talvez você está dizendo: estou com futuro incerto. Sim, mas Deus já está lá no seu futuro, preparando tudo para você, tudo para a sua história. Eu encerro falando para você que existe um compromisso. Um compromisso. Porque, querido, se tudo que você está buscando é ser abençoado, tudo que você está buscando é que Deus te coloque nesse lugar e que você brilhe. Mas Deus está dizendo para você: eu quero que você seja mais do que isso, eu quero que você seja uma luz para as nações. No versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz. Ele diz, quem diz? O Senhor. Para você é coisa pequena demais ser meu servo.
para restaurar as tribos de Jacó. Então Ele está nos chamando, eu estou te dando isso, mas para que você seja um restaurador de tribos, de pessoas. E eu vou te usar para trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Eu guardei. Ele está dizendo, eu também farei de você uma luz. Você vai tocar aqueles que já estiveram aqui. Teu testemunho vai ser um testemunho restaurador. Mas também você vai ser uma luz para os de fora, para os gentios. Deus vai te usar para você ser uma voz para os de fora. As pessoas vão chegar, vão sentar na tua mesa, as pessoas vão chegar, vão entrar na tua sala, ou Deus vai colocar clientes perto de você, pacientes perto de você. Deus vai colocar pessoas para andar com você. E tudo que você tem é a luz que está dentro de você. Pessoas quebradas, arrebentadas, exiladas. E você vai dizer, tem um caminho de volta. Tem um caminho para Deus. Tem um caminho para o Senhor. Para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Irmãos, todos os planos, projetos, posição, títulos, casas, carros, empresas, dinheiro, tudo é teu, Senhor. Tudo que nós temos, nós estamos dizendo, estamos colocando em prol do seu chamado, Senhor, para a minha vida. É esse lugar que Deus está nos chamando para viver. Deus não restaura apenas você para ser abençoado, mas para que você seja luz. Irmãos, a bênção não termina em você. A bênção vai alcançar outras pessoas. Ela flui através de você. Seu testemunho vai trazer outras pessoas de volta para Jesus. Deus está levantando você para levantar outras pessoas. Talvez tudo que Deus está fazendo é te dar recursos, ou te colocar numa empresa para tirar uma família da miséria, para abençoar alguém. Deus não quer apenas restaurar a sua vida. Ele está dizendo, eu quero te usar para ser alguém extraordinário na minha presença. Se você se compromete a consagrar ao Senhor sua vida, se você decide andar por esse caminho com Deus, Deus não esqueceu de você. Deus tem uma história para você no futuro. Consagre ao Senhor a sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos. 2 minutinhos, canta uma canção. Eu pedi uma canção para o Simon. Nós temos 2 minutos para terminar. Vamos fazer essa nossa oração. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. Ainda há tanta história, ainda há tanta história. Declare isso, não é o fim para mim. Não é o fim pra Mais uma vez. ainda não é o fim, ainda não é. Meu Deus pode tudo. Meu Deus pode tudo. Levante suas mãos.
terminar desse jeito. Meu Deus pode tudo. Mais uma vez, declare. Meu Deus pode tudo. Quem sou eu? Quem sou eu pra negar o que Ele fará? Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu oro para que esse culto não termine aqui, que ele continue na casa dos meus irmãos, que o Senhor encontre eles, Senhor, que o Senhor encontre eles no lugar da oração essa semana, da leitura da palavra essa semana, que eles consagrem ao Senhor e o Senhor revele Isaías 41, Isaías 49 a eles, Pai, que eles possam avançar e cumprir sua promessa, em nome de Jesus, amém. Se você é novo aqui, não vá embora sem pegar uma lembrancinha nossa, corram para pegar o Kids e vão embora rapidinho. Deus abençoe.